Boa tarde, meus alunos do nono ano. Hoje vamos a mais uma aula de ensino das artes após umas férias antecipadas, umas férias diferentes daquelas que a gente está acostumado a ter. E também após uma aula de revisão e a questão do simulado, né, da nossa primeira avaliação, que também foi realizado essa semana que passou. Essa semana que passou eu tive um probleminha com o meu celular, tá? Portanto, eu vou relembrar e nós vamos ver algumas normas aqui novamente, tá? Para que tudo flua de maneira satisfatória para todos nós. Porque assim como você também às vezes tem algum probleminha no seu aparelho de telefone, a professora aqui também tem, principalmente no que diz respeito à quantidade de mensagens e arquivos que eu recebo, não só da escola, quanto também do outro lugar que eu trabalho, no CRAS, como vocês já sabem, tá? Então, hoje a gente está trabalhando tudo dessa maneira, online, né? Tudo usando o celular. E a gente vai relembrar algumas normazinhas para a gente poder fazer com que isso ocorra da melhor maneira possível para ambas as partes. E aí, vamos lá. Procurem assistir às aulas no horário que vocês têm das nossas aulas, tá? No caso de vocês, do nono ano, comigo as aulas, elas são das 4 às 6 horas, né? Às 18 horas. Então, eu peço que nesse período, nesse momento, seja o momento de vocês me mandarem a atividade, seja o momento de vocês tirarem dúvidas após assistirem o vídeo, que sempre vai estar disponível no YouTube. Todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida relacionada a alguma aula que já foi dada, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Dessa forma, agora eu até consegui organizar, que eu tô aprendendo, né, gente? Eu vou aprendendo, as ferramentas vão surgindo, eu vou aprendendo a utilizar. E eu consegui salvar tudo em playlist para que fique de uma maneira mais organizada. Então, tem uma playlist só de aula de ensino das artes do Pequeno Príncipe, onde fica mais fácil de você encontrar as nossas aulas lá, tá? Então, vamos respeitar os horários das nossas aulas, procurar tirar as dúvidas e entregar as atividades. Lembrando que nós temos 2 aulas seguidas, e se essas aulas elas fossem presenciais, você só iria me ver uma vez na semana. Eu costumo dizer assim, você até iria me ver na escola, no corredor da escola, mas aula mesmo você só teria no momento em que eu estivesse na sala de aula. Então, por que aqui a gente vai fazer tão diferente, né? Vamos procurar seguir. Eu sei que esse novo normal que nós estamos vivendo, ele ainda é algo que a gente ainda está aprendendo a como nos ajustar diante de toda essa situação, não só vocês, como também os professores, mas que se a gente fizer um esforçozinho, né, vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos respeitar os horários, vamos evitar enviar atividades fora de horários de trabalho, tá bom? Por exemplo, final de semana, feriado, hora de almoço, depois das 7 horas da noite, tá? Eu até recebo, mas evitem estar mandando várias interrogações querendo logo a resposta, porque eu vou responder assim que for possível, tá legal? E a nossa aula de hoje, nós vamos para a nossa página 7, tá? Do nosso bloco, ó, página 7, do nosso bloco que aqui a cor é magenta, roxo ou lilás, como você queira falar. E o nosso assunto é uma história de histórias. Lembrando que esse assunto do segundo bloco, ele fala muito sobre o cinema, a questão da criação do cinema, como surgiu, tá? Basicamente falando o tempo todo disso. Nas últimas aulas que nós tivemos, eu não tive tanta participação de vocês em relação a que tipo de filme a família de vocês gostavam de assistir, qual era o estilo, né? Qual era o gênero de filme que a família de vocês gostavam. Pouquíssimos alunos participaram. Então, assim como o 8º ano, vocês, o nono, nós não temos uma quantidade enorme de assuntos, mas nós temos sempre uma atividade mais elaborada, que exige de vocês uma maior quantidade de tempo. Então, a gente pode não passar tanto tempo assim da nossa aula lendo e explicando o assunto, mas, em compensação, esse tempo que sobraria, né? Nós temos para nos dedicarmos à atividade que sempre tem, atividade mais elaborada para vocês dessas séries maiores.
tá? Então, procurar fazer atividade, procurar realizá-la dentro do horário, tá? Ou o mais breve possível. Eu entendo que alguns têm dificuldade com a internet, com o celular, mas eu volto a falar, a aula fica disponível. Lembrando também que agora você precisa colocar o seu nome no comentário do vídeo para que dessa forma a sua presença ela fique registrada lá, tá legal? Então vamos lá. Uma história de histórias. Aí começa assim o nosso assunto. Um conjunto de descobertas. O cinema nasceu oficialmente em 1895. Olha a data, 1895. Se você quiser grifar, é até melhor, tá? Mas a ideia já existia há 7.000 anos nas silhuetas recortadas que os chineses projetavam em paredes, que no caso é o teatro de sombras, tá? A câmara escura, que deu origem à fotografia, irmã mais velha do cinema, já era conhecida na Europa desde o século XV, tá? Então vamos grifar aí a câmara escura que deu origem à fotografia, tá? Se de repente eu te perguntar o que deu origem à fotografia, você já sabe que é a câmara escura, tá? E a lanterna mágica do alemão Athanasius Kirchers. Será que é assim que fala, né? Alemão, eu não sei falar como é que pronuncia o nome alemão, não. Alemão, não. Se a professora errou, perdoem a professora, tá legal? É que nós realmente não temos obrigação de saber pronunciar uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Então, a gente pronuncia da maneira que a gente consegue entender, pronunciar mesmo, ler ela na nossa língua, tá legal? Do século, que século é esse aí? Eu faço a pergunta na sala de aula, vontade de fazer, tá? Século 17. Parecia mágica mesmo. Composta de um cilindro iluminado à vela, permitia projetar imagens pausa aí para a professora. Voltando aqui. Composta de um cilindro iluminado à vela, permitia projetar imagens desenhadas em uma lâmina de vidro, encantando pequenas plateias. Tá? Quase que não sai desenhadas, né? O óculos da professora já está vencido, tá? Então, nós temos aqui, nesse momento, a câmara escura, nós já falamos, né? De quando surgiu o cinema oficialmente, nós estamos falando aqui da câmara escura, que deu origem à fotografia, e tem a lanterna mágica, que ela realmente parecia mágica mesmo, tá? Que era justamente desenhada em uma lâmina de vidro e encantava pequenas plateias. Então, pequenas plateias. Então, significa que não tinha muita gente ainda apreciando esse tipo de arte naquela época. Durante o século XIX, muitos aparelhos exploraram a ideia, não confirmada cientificamente, do fenômeno da persistência retiniana, ou seja, de que uma imagem vista permanece por um tempo no cérebro. Esse conceito esteve presente em várias invenções, entre elas o cinetoscópio, tá? Grifem aí, entre elas o cinetoscópio, de Thomas Alva Edison, que usava um filme perfurado nas laterais com a imagem sendo projetada em uma tela no interior de uma máquina. Do cinetoscópio, e aí ele tá grifado de rosa no teu livro, porque ele está lá no glossário, e aí eu quero que você pesquise ele para mim, tá? Para mim não, né? Você vai fazer isso porque a professora está orientando, mas de fato é para você mesmo descobrir o que é o cinetoscópio, tá legal? Então tá no teu glossário, naquele livrinho que veio junto com o seu livro, tá? Veio o cinematógrafo, criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. E assim o cinema nasceu. Aí aqui nós temos a imagem dos irmãos Lumière, tá? E que foram, de fato, os percussores do cinema, tá? E aqui do lado nós temos justamente o cinematógrafo, tá? Inventado por eles. Lembra aquele... porque não é da época de vocês, mas quando eu ia no cinema, eu gostava muito de ficar olhando para trás, porque tinha sempre um homem, né, atrás. Hoje em dia você vê, tipo, como se fosse um projetor apenas, mas a gente via um homem e ele ficava, né? E tinha uma maquininha lá, lógico que não é essa que tá na imagem, mas
já era uma máquina mais moderna, mas já era diferente da que você tem hoje, que é um projetor, já é algo mais tecnológico, tá legal? E aí tem uma informação adicional para vocês, tá? Como eu falei, o nosso assunto ele não é um assunto tão extenso, porque o tempo que você tem é para se dedicar à questão de realizar a atividade que ela é passada para você, tá? Vocês estão no 9º ano, então é algo que já é mais puxado, como a gente diz, né? Então não é apenas você responder perguntas, mas você fazer pesquisa, você interagir de uma maneira diferente. E aí nós temos uma informação adicional que é sobre os irmãos Lumière. Eles criaram em 1894 o primeiro protótipo que permitiu a fabricação de um cinematógrafo, tá? Essa invenção consiste em uma câmara que fotografa e projeta as imagens na velocidade de 16 quadros por segundo e difere da criação dos americanos Edison e Dickson. O cinetoscópio, que contava com 40 a 48 quadros por segundo. A solução dos Lumières possibilitou filmagens mais longas e projeção com mais luminosidade. O protótipo do cinematógrafo foi guardado por Louis Lumière até 1948, ano de sua morte. A família, então, manteve esse protótipo até 1994. Olha só, 1994 está bem pertinho já de nós. E doou essa relíquia ao Museu do Instituto Lumière na França, tá? Que é esse que você tem na imagem. Engraçado que quando a gente fala da criação do cinema, a gente imagina que já teve um filme com fala, com uma historinha e tudo. Mas, na verdade, quando surgiu o cinema, o que foi passado era a filmagem de pessoas saindo do trabalho, andando na estação, né? De trem, na estação. Eram imagens do dia a dia, do cotidiano. Não eram as histórias que nós costumamos ver hoje, tá? Então, era uma maneira diferente. Eles estavam primeiro aprendendo a captar essas imagens e transmitir ao público. Então, não tinha essa história como você vê nos cinemas atuais. E aí, nós vamos lá para a página 8, como eu disse para vocês, tem uma atividade mais elaborada. E aí diz assim, vivência e registro em arte. E aí você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, tá? Criadores de risos e lágrimas. Aí diz assim, o que fazer? O que fazer aqui nessa atividade da página 8? Pesquise sobre um diretor da época do cinema mudo. Forme um grupo com 6 colegas, mas você não vai formar um grupo porque nós não estamos na sala de aula. Você vai fazer o trabalho individualmente, tá? E aí você vai escolher o diretor a ser pesquisado, elaborar um roteiro considerando estes itens. Aí roteiro, o que você vai pesquisar? Para eu não pesquisar tudo sobre a vida do diretor, de um diretor do cinema mudo, eu vou ter algumas coisas que eu preciso me atentar nessa pesquisa. E aí nós temos vida e obra, né? A vida e a obra dele, quais são os filmes que ele produziu. Nós temos a contribuição para a história do cinema, né? Que tipo de inovações foi introduzida por ele, influência sobre os cineastas que vieram depois dele, porque os cineastas de hoje, eles se inspiram em pessoas que surgiram lá atrás, tá? Então, eles sempre se inspiram em alguém. E aí você vai pesquisar isso também. Não é em quem ele se inspirava, é quem se inspirava nesse autor nesse diretor, aliás, desculpem, que você vai pesquisar, tá legal? Faça um resumo do texto e usem uma imagem para ilustrá-lo. Cada integrante do grupo escreve em sua folha. No caso, algo pessoal. Então, vocês lembrando, não será em grupo, será individual. Então, você vai fazer a pesquisa, prestando atenção nessas perguntas que está explicando aqui na tua página 8 do livro. Você vai se atentar a ela, né? A vida, a obra, a que tipo de influência ele teve na história do cinema e quais as pessoas que se inspiraram nele. Você vai fazer um resumo, tá? E vai escolher uma imagem. Você pode desenhar, você pode pintar essa imagem, você pode, de repente, professora, eu tenho impressora na minha casa, eu quero imprimir. Você pode imprimir, fica a seu critério. Não é
obrigatório você imprimir, lembrando bem, porque depois está lá no grupo todo mundo perguntando, é para imprimir? É para fazer? Não. Você vai ilustrar com uma imagem. Ou você desenha, ou você pinta, ou você recorta, ou você imprime. Você vai escolher o que é mais fácil, o que é melhor para você, mais viável. Tá legal assim? Aí aqui nós temos duas imagens, no caso, tá? Que são diretores de cinema. E aí você pode até ter como base um deles e pesquisar. Mas, se você quiser pesquisar sobre algum diretor diferente desse que tem como sugestão no teu livro, fique à vontade, tá? Quanto mais você pesquisar, você tiver mais conhecimento a respeito do assunto, né? Melhor ainda, você vai ter mais ainda assuntos para compartilhar com outras pessoas, para compartilhar até mesmo com seus colegas da sala, mesmo que nesse momento a gente não esteja numa sala de aula. Tá legal? E trazer novidades também, porque professor também aprende com vocês, alunos. Então, eu espero que vocês participem mais. Nono ano precisa participar mais, tá? Dessas atividades das nossas aulas. Eu quero que vocês pesquisem durante o momento que nós estivermos na aula, para que você possa tirar as suas dúvidas enquanto eu estou disponível dentro do nosso horário. Lembrando que, olha só que chato fica, né? Por exemplo, eu estou dando aula para vocês agora e eu tenho alunos de outras turmas me mandando mensagem. E eu não posso responder para eles no momento porque eu estou dando aula para vocês. Então, da mesma forma acontece com vocês quando vocês mandam mensagens no horário que eu estou dando aula para outra turma. Tá legal? Então, nós temos esse horário disponível para resolvermos essa questão, para tirarmos alguma dúvida, tá? O momento de interagir é esse. Eu estou aguardando vocês no meu PV, né? No meu privado, tá legal? E não esqueçam de deixar o nome de vocês no comentário do vídeo para que eu possa registrar a presença de vocês na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser.